Então eu penso que para não se desvirtuar o instituto do dolo eventual, deveríamos considerar esse crime como crime culposo, mas uma forma qualificada de crime culposo. Você pune com mais gravidade. Sem desvirtuar os elementos subjetivos, sem precisar forçar um eventual dolo, um trocadilho, né? Um dolo eventual. Porque dolo eventual eu penso que não é. O ministro Marco Aurélio, em todos os julgados do Supremo, ele vem decidindo que racha de situação de embriaguez não é dolo eventual. E ele vem desclassificando para homicídio culposo. Ele é voto vencido, salvo nesse julgado que foi o relator ministro Fux, mas eu penso que ele está correto, porque eu não posso admitir que alguém que bateu a 180 por hora agiu com dolo eventual. Porque ele é o envolvido no fato. Então ele tem que entender que ele quis se suicidar. Não é? E esse, professor Silvio, inclusive é um tema que a gente vai estar abordando no nosso Atualidades do Direito, uma discussão que vai ser feita entre o professor Rogério e o professor Adel. Nós vamos fazer em forma de júri, um júri simulado aí. A partir da próxima semana, provavelmente, a gente já tem esse júri simulado com esse tema específico, que é um outro tema também bastante polêmico, né? Muito interessante ser abordado. Eu até, nesse artigo que eu escrevi no nosso blog, eu falo da dificuldade de tratar dessa questão no júri. Porque para explicar para os jurados qual é a diferença entre dolo eventual e culpa consciente, nós temos dificuldade de entender isso. Imagina para explicar. Então, assim, se o promotor quiser forçar um dolo eventual, fica muito difícil para o advogado convencer os jurados de que não foi dolo eventual, que foi culpa consciente. Porque a terminologia da lei, assumir o risco significa uma conduta arriscada. Então, a rigor, toda conduta culposa ela é com dolo eventual. Porque aos olhos do leigo, aquele que excedeu a velocidade assumiu o risco. Não é? Aquele que dirigiu embriagado assumiu o risco. Mas se um pai sai de uma festa de formatura da filha, bate o carro e mata a filha no acidente, eu não posso dizer que ele agiu com dolo eventual. Aquele pessoal tanto faz se eu matar minha filha. É claro que é uma culpa consciente. E as consequências todas. Matou a filha na consequência do caso, mas poderia ter sofrido ele as consequências. Eu vou sustentar que um pai, no dia da formatura da filha dele, pensou, se eu matar minha filha no retorno para casa, tanto faz. Não tem cabimento sustentar que é dolo eventual. Eu acho que todos os casos, salvo alguns, há um caso em Curitiba em que um rapaz estava revoltado com o fim do namoro. Aquelas coisas de machistas, né? E ele foi à frente da casa da ex-namorada e começou a fazer manobras com o carro. Cavalo de pau, cantar o pneu, correr, acelerar, brecar, para chamar a atenção da ex-namorada. E tinham duas crianças brincando na calçada. E ele falou para a mãe delas, olha, guarde as crianças, recolha as crianças para casa, porque eu não estou nem aí se eu matar um, nunca estou revoltado com o fim do namoro. E ele, nessas manobras, perdeu o controle. Subiu na calçada e matou uma criança de 5 anos. Desceu e disse, eu avisei. Então, nesse caso, está bem claro que foi dolo eventual. Mas aí a gente tem uma série de características que vão denunciar. Mas existe a prova nos autos. Sim, exatamente. Mas isso é um caso muito isolado. Atípico, porque na maioria das vezes o que tem? A pessoa bebeu, saiu e causou um acidente. Quer dizer, não há nada nos autos que indique que ela assumiu o risco e disse, não estou nem aí se eu causar um acidente. Se eu ficar tetraplégico, se eu não morrer, tem cabimento. se eu perder meu braço. Então, salvo esse caso, infelizmente, real de Curitiba, assim, 99,9% dos casos, o que se faz, na verdade, é forçar um dolo eventual, porque não existe nos autos nenhum elemento de dolo eventual. Então, eu penso que a saída seria transformar esses crimes numa forma qualificada de homicídio culposo, com uma pena proporcional, porque não tem cabimento. O site do UOL, há 15 dias, publicou uma notícia de que nós temos 40 mil mortes no trânsito por ano no Brasil. Quer dizer, são 110 pessoas morrendo por dia no trânsito, fora as pessoas que ficam tetraplégicas, que ficam inválidas por resto da vida, com prejuízo do emprego, né? Perde o emprego, porque às vezes a pessoa fica tetraplégica e a profissão dele exigia que ele estivesse em perfeitas condições físicas e acaba, enfim, toda a sequela que causa um acidente desse, né? A pessoa nunca mais vai andar, vai perder o emprego, não vai poder muitas vezes fazer o que pretendia que fazia antes. Então não tem cabimento, o nosso trânsito é uma carnificina. Precisa urgente o Congresso fazer alguma coisa para mudar.
a lei. Bom, então essa é a opinião do professor Silvio sobre essa questão da prova, né? Aliás, falamos de muitas coisas aqui, né, Silvio? A questão da prova no artigo 306, a questão do que poderia mudar a legislação para finalmente, efetivamente, nós termos uma maior proteção, mas me parece, né, professor Silvio, que disso tudo, o direito penal tem uma participação, sim, mas eu acho que a participação mais importante é uma participação cultural, né? Porque o direito penal, ele pode fazer alguma coisa para melhorar a questão do trânsito, mas a educação no trânsito me parece que é prioritário para que a gente possa realmente reverter essa situação dramática de 40 mil mortes por ano. É um absurdo uma coisa como essa, né? Todos nós, com certeza, temos parentes, né, que já faleceram, amigos que já faleceram no trânsito, de forma que a gente precisa fazer alguma coisa. E me parece que o direito penal tem sua função, mas temos que pensar na educação para o trânsito também, com certeza. Alice, é fundamental essa sua observação, é importantíssima. A questão é a educação no trânsito e educação, inclusive, das autoridades de trânsito. Por quê? Porque existe uma certa leniência. Eu acho até que esses dias, né, o Supremo decidiu se o exame da OAB é constitucional ou não, e disse, olha, as pessoas não podem ficar sujeitas aos riscos de um profissional despreparado. Eu faço um paralelo, e até aqui um depoimento como ex-delegado de polícia, os exames de avaliação de condutores no Brasil são muito frágeis. Qualquer um obtém carteira de habilitação no Brasil. E se nós vermos, de 20% a 30% das pessoas que dirigem não têm condições de dirigir. Hoje está se tentando um pouquinho mais, né? Você tem que participar mesmo dos cursos, tem que colocar lá a sua digital para comprovar que você estava lá. Está tentando fechar um pouquinho aí, a ser um pouquinho mais rigoroso. Eu acho que o automóvel é uma máquina muito perigosa para ser dada aos cuidados de qualquer pessoa. Porque hoje ainda existe isso, né? O exame biométrico, existe um controle, mas até alguns anos atrás se dava a carteira do motorista para absolutamente todas as pessoas. Pessoas que não tinham a mínima condição de dirigir, né? Pegavam o carro e saíam dirigindo, os exames eram mal feitos, a avaliação, os critérios eram mal feitos, a pessoa decorava aqueles livrinhos, né? Não tinha sentido nenhum aquilo ali. 2 semanas depois a pessoa já tinha esquecido tudo aquilo. Então eu acho isso que precisa ter fiscalização, né? Porque o que gera quantidade de crimes muito grande no Brasil é a sensação de impunidade. Se a pessoa sabe que ela vai passar na rua, vai sofrer um bloqueio da polícia militar, vai presa, ela pensa 2 vezes antes de beber, né? Antes de dirigir. Mas se ela sabe que não tem fiscalização, se encoraja a cometer o crime. Bom, então, mais outro tema polêmico aqui também que a gente está abordando, participe, dê sua opinião, concorde, discorde em relação à questão da prova, né, no que tange as exigências do artigo 306 no nosso Código de Trânsito. Participe com a gente, estamos aí sempre com muitas novidades, com muitas informações, sempre temas polêmicos, temas da ordem do dia. Até a próxima.